Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Lívio Andronico e a nossa convidada para nos falar sobre essa personagem é Isabela Tardim Cardoso, professora de Língua e Literatura Latina da Universidade Estadual de Campinas. Eu sou Beatriz de Paula e neste episódio seguimos na ilustre e luxuosa companhia da nossa guest editor, Adriane Duarte, professora de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. Olá, Adriane. Olá, Bia. Olá, Isabela. Eu queria aproveitar hoje, que é a última da minha participação aqui no podcast Arcai, para agradecer muito por essa oportunidade, e luxuosa é a companhia de vocês, né? Bia, Flávia, Lorena, Fernanda e Gabriele, é que eu agradeço muito por esse convite. Obrigada, Adriane. Tem sido maravilhoso ter você aqui conosco. Na produção deste episódio estão Fernanda Pio, Flávia Amaral, Lorena Ferreira e Gabriele Cornelli. Isabela, seja muitíssimo bem-vinda. Eu é que agradeço, né, o convite de falar com vocês no podcast da Arcai, né? A honra é muito grande e o prazer também. Isabela, então vamos começar e eu gostaria que você pudesse nos contar um pouquinho a respeito de como nasceu, como surgiu o seu interesse pelos estudos clássicos e particularmente pelo latim. Beatriz, esse interesse surgiu, né, no estudo do latim e do grego, surgiram durante o curso de filosofia, na graduação que eu cursei na Unicamp, uma vez que nesse curso nós tínhamos 4 matérias, né, 4 disciplinas de latim e 4 disciplinas de grego, como obrigatórias, alternativamente, ou 4 de latim ou 4 de grego. E aí eu fui fazendo as de latim, continuei as de latim, fiquei encantada, tive aula com o professor Paulo Sérgio de Vasconcelos, aí já me apaixonei pelo latim, depois tive as aulas com o professor Antônio Mendonça, né, que veio a ser meu orientador, e com Francisco Asca. Então foi nessa circunstância que eu tive o contato pela primeira vez com a língua latina, com o estudo da língua latina, com o estudo da língua grega, né? E, na verdade, o estudo dessas línguas, dos textos, dessa cultura, era para mim um hobby. Não sei se eu já contei a alguns colegas que eu tive um problema na matrícula do Latim 2, então ela não foi registrada. De modo que eu tive que fazer todos os níveis de latim de novo, o que eu adorei. Aí eu fazia o latim 3 e 1, 2 e 3, 2 e 4, 4 e 2, enfim. Eu ia continuando a estudar por hobby e depois fazia de novo as matérias, porque eu tinha que fazer. E foi assim, eu fui me aprofundando com isso, né? Depois, o Mendonça, o professor Mendonça me convidou a fazer o mestrado, tentar o mestrado na USP, que na época a Unicamp não tinha ainda pós-graduação em estudos clássicos, e aí sim, eu decidi que realmente queria fazer. Mas a princípio eu fazia filosofia, achei que eu fosse fazer mestrado sobre Kant, Merleau-Ponty, alguma coisa assim. Bom, Isabela, que bom que você veio para os estudos clássicos, né, e para a antiguidade, porque essa contribuição é super importante, né? Inclusive para a internacionalização, né, das nossas pesquisas. Você vem desenvolvendo um intercâmbio bastante intenso com a Universidade de Heidelberg, atuando como professora convidada e como pesquisadora visitante. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência internacional e como ela impacta a sua atuação docente e também a sua pesquisa. Pode ser? Bom, a minha atuação junto à Alemanha começou, na verdade, porque no meu mestrado eu escolhi um texto muito, eu posso dizer, polêmico de Plauto, né? A comédia plautina Sticus. E a única edição desse texto era a edição, até hoje, né? A edição crítica, com comentário, é a edição do professor Hubert Petersmann, que era, então, professor da Universidade de Heidelberg. Então, eu percebi no mestrado, e aí eu devo isso muito também à professora Ingeborg, da USP, hoje saudosa professora, ela me recomendou que eu lesse, né, adquirisse a obra do Petersmann. Então, aí eu voltei a estudar alemão,
conta disso, eu tinha um alemão não tão fluente. E foi assim, foi por meio da necessidade de estudar uma peça complicada que eu senti a vontade de conhecer melhor também a universidade em que ele trabalhava, enfim, ficar mais próxima. Eu tive muita sorte também que no ano 2000, quando eu tinha acabado meu mestrado, estava começando o doutorado, o professor Petersman veio à Argentina a um congresso sobre a morte na antiguidade. Ele foi muito generoso, me convidou a publicar um livro lá, o meu próprio mestrado, enfim, fez um convite muito simpático, e foi a primeira vez que eu fui à Alemanha, foi nessas circunstâncias, pensando em publicar o meu mestrado em forma de livro na Alemanha e, enfim, fazer um certo estágio por lá. Uma grande tristeza foi que quando eu cheguei à Alemanha, o professor faleceu no mesmo dia, praticamente. Mas mesmo assim, tive uma recepção muito séria, afetuosa, que levou a sério o trabalho, né? Então eu fui convidada a voltar, e aí conheci os professores. Então, inclusive, conheci o professor Jürgen Paul-Schwindt, que foi meu orientador de doutorado, para resumir, que manifestou um interesse muito grande pelo estudo da teoria da filologia, né? O que a gente chamou de teoria da filologia, os pressupostos do nosso estudo, das nossas abordagens aos textos. Eu achei isso muito interessante, achei que combina muito com o Brasil, já que quando a gente tem uma tradição ainda incipiente, né, a gente costuma questionar bastante, precisamente, os seus fundamentos, né? Muitas vezes víamos de outras áreas, né? Eu vim, por exemplo, da filosofia. A metodologia não fica tão natural, né? E nesse sentido, eu encontrei um ambiente muito interessante em Heidelberg, que conjugava a tradição, né, que eu estava procurando a princípio, quando eu fui procurar entender um pouco mais sobre a comédia de Plauto, sobre a questão do metateatro em Plauto. Então, isso, enquanto pesquisadora, foi esse o começo. Depois eu pude tirar uma licença da Unicamp e ficar um semestre mais as férias lá, né? Ao todo dá uns 9 meses, espremendo as férias de julho, as férias. E aí eu tive a oportunidade de fazer muitas matérias como aluna lá. Eu queria fazer todas as matérias justamente para ver o que eu poderia aproveitar, né, em termos de experiência, não só em termos de informação, mas de experiência, de metodologia no ensino, né, da língua e da literatura latina, sobretudo. Assisti também a vários seminários da literatura grega, especialmente comédia grega. Essa foi a minha experiência, então, enquanto aluna. Quando eu voltei, depois de terminar o doutorado, eu voltei para o Brasil, continuei lecionando, terminei o doutorado. Quando eu voltei à Alemanha, depois foi com uma bolsa que eu consegui, uma bolsa alemã, e também fui convidada nessa época a lecionar lá. E aí, como a gente sabe, isso toma bastante tempo, né? Lecionar na outra língua, na outra cultura, atrasa um pouco o projeto de pesquisa, mas valeu muito a pena também. Então, foi bem interessante que o primeiro curso que eu dei na Alemanha foi um curso que eu tinha dado aqui no Brasil. Fiquei um semestre preparando um curso que é sobre história da literatura latina avant la lettre. Quer dizer, a história da literatura latina em Roma. O que os romanos falariam sobre a sua história, né, da literatura? A gente sabe que isso não existe sistematizado na antiguidade. Mas quais seriam os tópicos que poderiam nos fazer associar a isso, né? E aí eu dei esse curso aqui, um curso que eu adorei dar, eu queria até repeti-lo no Brasil, e depois dei o mesmo curso lá para iniciantes, né? Chama Pró-Seminar. Foi muito interessante perceber, assim, as tendências lá, as tendências aqui, né? Como as formações se complementam, o que eu poderia enfatizar lá, o que eu poderia enfatizar aqui. Então, acho que foi um aprendizado muito grande nesse sentido também. Depois disso, a gente foi amadurecendo esse aspecto. Eu dei outros cursos também, mas com destaque a cursos também em teoria da filologia, né? Dei, junto com o professor Schwind, um Hauptseminar, que já é mais adiantado, né? Esse Hauptseminar foi sobre filologia e tempo, né? Então foi a questão de como o tempo pode ser objeto da filologia, como ele está presente no nosso modo de falar de nosso objeto, né? Evidentemente que é um objeto passado. Falamos também sobre a Zukunftsphilologie, a filologia do futuro, entre aspas, né? Que é como
Wilamowitz critica a filologia que Nietzsche, então, ainda desenvolvia. E aí depois eu pude dar esse curso novamente aqui no Brasil, já na pós-graduação. Então eu tento fazer essa passagem, assim, né? Então tem sido muito, muito gratificante essa possibilidade. Maravilha. Isabela, deixa eu pegar o gancho aí que você falou a respeito da teoria da filologia, né? Pois não. Que é, inclusive, objeto, né, do seu projeto de pesquisa atual. Sim. E que é um campo muito importante para os estudos clássicos, mas pouco explorado aqui no Brasil. Você poderia falar um pouco mais a respeito disso? Sim, bom, esse nome Teoria da Filologia é o nome que foi dado ao nosso Centro de Teoria da Filologia no Brasil, que acabou por questões burocráticas sendo inaugurado em 2014, um pouquinho antes, né? Isso um jornal alemão, Frankfurter Allgemeine, ou Süddeutsche Zeitung, um desses dois jornais alemães, colocou, ainda destacou, no Brasil foi inaugurado antes, mas foi uma questão burocrática mesmo, né? Lá em Heidelberg, não chama centro lá, por questões também institucionais, mas chama Internationale Koordinationsstelle für die Theorie der Philologie, uma coordenação internacional da teoria da filologia. Lá temos muitos membros de diversas partes do mundo, né? Aqui a gente ainda precisa expandir. Aqui eu quis fazer mais um grupo de trabalho mesmo, né? Um grupo de pesquisa. A teoria da filologia, ela questiona o que é a filologia. Surgiu da forma como existe em Heidelberg, né? Da forma como existe lá, surgiu com um livro, com um colóquio chamado O que é uma questão filológica, né? Que foi promovida pelo Jürgen Paul Schwind. Desse colóquio participaram muitos autores alemães, estudiosos famosos, por exemplo, Werner Hamacher, né, que é da teoria da literatura comparada, falecido posteriormente. O Gerhard Poppenberg, que também é da teoria da literatura. Christian Bene, que é já da filologia, trabalha filologia e filosofia em Nietzsche. Também o Friedrich Kittler, que foi quem levou Lacan praticamente para a Alemanha. E o Karl-Heinz Bohrer, que também é um teórico da filologia muito famoso lá e não aqui. E alguns da filologia clássica, como a Melanie Müller, que hoje é professora em Berlim, os professores Schwind, e eu também fiz parte desse colóquio, que virou depois, deu origem a um livro do Schwind. Então, a teoria da filologia, ela questiona isso, quais são os pressupostos, se pensa também em termos históricos, e cada autor tenta um tipo de abordagem, né? Eu tento propor uma abordagem, tenta ver os limites, as relações entre a filologia, a ciência e a arte. Filologia enquanto ciência e arte. Então, quais são os pressupostos do nosso método filológico? Quais são, por exemplo, os termos que nós usamos com mais frequência e não costumamos questionar acerca deles? Por exemplo, o termo em que eu trabalhei, o termo de imitação, o termo ilusão, o que é um fragmento, refletir mais profundamente sobre a própria concepção de fragmento, qual é o papel do filólogo, né, atualmente. Então, tem muitas questões. Mas, assim, em resumo, se vocês quiserem, inclusive, ficar só com o meu resumo, a teoria da filologia, ela tenta trazer para a filologia, quer dizer, empoderar a filologia como uma ciência que pode pensar a si própria, né? Então, muitas vezes, a imagem do filólogo é a imagem daquele artesão, praticamente, né? Que trabalha com a prática, com o detalhe, com o palimpsesto, com a tradução, né? Ele nunca é um autor, né? Ele não é um pensador daquilo que ele escreve, daquilo que ele faz. Então, e aí na relação, por exemplo, com a filosofia, ou com a história, ou com a literatura, parece que o filólogo concede às outras áreas essa faculdade de pensar sobre o que é a atividade filológica. Então, a teoria da filologia, ela pretende uma reflexão que parta da atividade filológica em si. Evidentemente, a gente se apoia em outros pensadores, em outros instrumentos. É essa a base, né? E tem um caráter autorreflexivo e tem um caráter epistemológico. Super importante, Isabela, essas questões que você traz, muito interessantes, eu acho que são fundamentais, eu acho que para nós nos pensarmos e nos constituirmos, né, nos fortalecermos enquanto área, né? Mas vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já para conversarmos sobre o nosso personagem de hoje.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Estamos de volta com a professora Isabela Tardim Cardoso para conversarmos sobre Lívio Andronico. Isabela, Lívio Andronico é uma figura que a gente conhece mais dos manuais de história da literatura latina do que propriamente da estante das bibliotecas, né? Até porque o que chegou da obra dele está reduzida a poucos fragmentos. Até interessante, porque você estava falando da teoria da filologia, da questão de definir fragmento, né? Então é um autor interessante para quem se ocupa da teoria da filologia estudar, né? Mas por isso mesmo eu vou te fazer uma pergunta assim na lata. Quem foi Lívio Andronico? Então, Adriane, exato. É difícil responder essa pergunta pela própria escassez de textos do Lívio Andronico remanescentes, como você mesma disse, né? Nós temos de uma das suas obras, a Odisseia, né? Uma tradução da Odisseia, da época de Homero, para o latim, cerca de 40 fragmentos, e essa é a obra mais legível de Lívio Andronico na modernidade. E de outras obras nós temos apenas alguns versos ou alguns títulos, por vezes títulos e versos, mas às vezes também versos sem se saber a que obra atribuir. Então, o Lívio Andronico, segundo as fontes antigas, era um grego da localidade de Tarento, na época era a Magna Grécia, né? Hoje a região faz parte do território da Itália, né? Da região da Apúlia. Então ele era grego e ele teria sido levado ainda criança para Roma como escravo de guerra e criado por uma família que tinha o sobrenome Livius, né? A família Livia, onde o pronome dele Lívio. Então Lívio Andronico, a princípio, teria sido escravo em Roma e depois liberto, segundo Suetônio, teria passado a escrever e a ensinar tanto grego quanto latim. Na sua obra De Grammaticis, Lívio é um dos primeiros autores mencionados, embora ele não seja considerado propriamente um gramático por Suetônio. Quer dizer, gramático no sentido de professor de letras, professor de literatura, ele era, né? É um sentido antigo da palavra. Mas o estudo da gramática, da filologia, propriamente dito, teria vindo depois. Então, o Lívio Andronico criou, segundo essa fonte, que também é a única fonte que nós temos sobre a relação entre Lívio Andronico e Tarento, e a cidade de Tarento é o tragediógrafo Ácio, né, do século II a.C., nascido no século II a.C., mas que viveu muito até o século I depois de Cristo. Parece que Cícero chegou a conhecer o Ácio, que é impressionante, né? O Ácio muito velho, já idoso. Essa é a única fonte que nós temos para a proveniência de Tito Livio. De Tito Livio não, de Lívio Andronico. Essa confusão, aliás, é uma confusão bastante comum às vezes nos textos da antiguidade, tardia, por exemplo. Mas, então, o Lívio Andronico, por que ele é mais lembrado, né, entre os latinos? Porque ele é considerado, entre os romanos da antiguidade, o primeiro de seus poetas. E isso acontece a despeito de já haver, antes da primeira produção assim reconhecida de Lívio, que teria acontecido no ano 240 a.C., essa primeira produção seria a produção inaugural, né? Mas antes dessa primeira produção, a gente sabe que havia em Roma outras formas que hoje caracterizamos, sem pensar, né, como formas poéticas, que seriam os Carmina convivialia, né, as canções de convívio, as canções nos banquetes, os Carmina religiosos, né, então também as formas religiosas, os hinos aos deuses, havia também versos feceninos. Havia também, esses versos feceninos também seriam versos de invectiva, né? São conhecidos também da época arcaica, que é como chamamos a época em que ele viveu em Roma. Tínhamos também, em termos de teatro,
por exemplo, a fábula atelana, né, que era uma manifestação de caráter popular, improvisado, de caráter oral, mas com máscaras bastante típicas que proporcionavam, então, um repertório, né? Então, havia uma poesia, havia manifestações poéticas em Roma. Só que o Livio Andrônico é considerado aquele que teria escrito pela primeira vez, baseado num texto escrito, uma obra literária em Roma. E, diga-se de passagem, suas obras literárias eram, como aconteceu com o restante da literatura latina, calcadas na literatura grega. Então, esse é um papel atribuído ao Livio Andrônico pelos próprios antigos, de maneira geral. Isabela, uma das contribuições que Livio Andrônico teria dado para a nossa área está nessa tradução a que você se referiu, da Odisseia para o latim. É comum nós apontarmos o São Jerônimo como padroeiro dos tradutores, né? Sim. Mas para nós classicistas, deveríamos adotar o Livio Andrônico. Sim. O que nós sabemos dessa tradução, né? E qual a sua importância para a literatura latina? Olha, nós temos 40 fragmentos dessa tradução, né? Há bastantes estudos comparando partes dos excertos respectivos na Odisseia. Então, a partir dessa amostra, se tenta aprender o que teria sido o estilo de Livio de modo geral. O que se percebe ali, bastante interessante, por exemplo, eu tinha separado aqui o primeiro verso, que é muito conhecido, é que o Tito Livio, ele faz menção, não da musa, que mais tarde vai ser evocada por Enio nos seus anais, né, que é a sua épica, mas Tito Livio ele vai usar divindades itálicas, por exemplo. Então ele vai tentar adaptar não apenas o grego para o latim, mas também alguns aspectos da mitologia e da religiosidade grega e latina. Então, aqui achei o primeiro verso, ele usa o verso satúrnio, diferentemente depois do que vai acontecer já em Ênio e Virgílio e nos próximos autores épicos latinos. O Tito Livio usou também um metro itálico, né? Que não tem essa correspondência no grego. Então, no verso Saturno, o primeiro verso fica Virum mihi camena insequeo versutum. Canta a mim, Camena, o homem versátil. Então, temos aqui essa referência à divindade, à entidade mitológica itálica. Se a gente comparar com Homero, né, nós temos Andramoi enete musa politropon. Canta a mim, musa, o homem de engenho versátil. Então, a gente tem uma correspondência de versos Virum e Andra, o homem. Temos o pronome mihi, a mim e moi, correspondente imediato, né, entre o grego, correspondência imediata entre o grego e o latim. Nós temos, em latim, um termo arcaico, inseque. Em vez de usar o verbo candere, cantar, né, o Livio Andrônico preferiu uma palavra que, à sua época, era arcaica. Então, o que a gente está vendo? E depois temos o versutum, né? Virum mihi camena insequeo versutum, que é para traduzir politropon, que seria, traduzimos como versátil, né, em português. O que a gente vê nesse primeiro verso, então? A gente vê que a tradução de Livio, ela tende, às vezes, a recuperar a própria ordem do texto latino, isso não acontece sempre, né? Mas algumas vezes sim. Nós vemos o uso de um arcaísmo em seque, nós vemos o uso, uma referência a uma divindade romana em relação à divindade grega. Nós vemos uma tendência, e essa tendência vai se repetir em vários dos fragmentos, né? Nós temos a referência a Ulisses e não Odisseu. Nós vamos encontrar pela primeira vez vários dos termos referentes pelo primeiro registro, né? Referentes ao repertório da mitologia e dos heróis, dos deuses e heróis gregos escritos em latim. Nós temos aqui também, por exemplo, a aliteração virum, mihi, versutum, que vai caracterizar a obra de Livio Andrônico e de vários outros poetas latinos, né? Mais do que se costuma notar na poesia grega, em geral.
A importância maior dessa obra tem sido destacada pelo gesto de se escrever em latim também. O que isso significaria à época da Segunda Guerra Púnica, né? Não só a Odisseia, como também as outras obras, né? Porque o Livio Andronico escreveu, além da Odisseia, que aliás não foi a primeira obra de Livio Andronico, não foi a primeira obra da literatura latina, diferentemente da Grécia, a literatura latina não começou com épica, e sim com uma peça de teatro. Mas, de toda maneira, a Odisseia faz parte desse conjunto de obras escritas em língua latina pela primeira vez. Por muito tempo, se tentou explicar esse gesto como algo derivado da relação entre Grécia e Roma, que teria se estreitado à época das Guerras Púnicas. Então, praticamente, se explicaria como fruto de um acaso a inserção das artes, né, literárias em Roma. No entanto, hoje em dia, vários autores, né, a gente tem o Habeneck, temos a Florence Dupont na França, temos Alessandro Schezzaro, falam de uma revolução cultural que teria havido à época em Roma, pelo fato de que as elites romanas, tendo observado as mudanças no equilíbrio de poderes provocadas pela expansão territorial de Roma à época das Guerras Púnicas, teria começado a se engajar mesmo numa política de tradução, de constituição de uma identidade nacional patrocinada. A gente sabe que tanto Tito Livio quanto os poetas que depois surgiram, Névio, Ennio, foram também, enfim, convocados a escrever e se apresentar em determinadas ocasiões, né, oficiais, inclusive. Então, essa tradução para o latim teve também essas implicações políticas, político-culturais. Muito interessante, Isabela, pensar que um efeito é mostrar que se você podia fazer uma literatura competitiva, digamos assim, dentro do espírito da emulação, né, entre os romanos, tendo em vista os modelos gregos, né? Sim. Então, de fato, é uma contribuição inestimável, porque a gente fica pensando se a elite era bilíngue, não sei se a época que ele começou a elite já era bilíngue, né? Que tipo de uso você faria para essas obras? Então, é muito interessante isso de você criar um corpus, né, e paradigmas, né, em latim, escrever em latim. E ele não fez isso só com a épica, né? Ele também atuou no teatro, né? Ele também traduziu tragédias gregas e compôs, né, peças da sua própria autoria, né? Então, nesse sentido, ele foi introdutor de vários gêneros, né, em Roma, né? E eu queria saber, assim, dentro desse leque tão amplo, qual o seu interesse quando você pesquisa o Livio Andronico, né? Porque eu sei que você vem do teatro, você começou estudando Plauto, você, aliás, participa do nosso grupo de pesquisa, estudo sobre o teatro antigo, né? Então, como é que você está pensando em estudar esse autor? Adriana, exatamente um ponto que eu acho interessante destacar é a versatilidade de Livio Andronico, porque ele teria escrito, né, segundo Tito Livio, um hino a Juno, né, uma poesia em homenagem a Juno, mas embora o Tito Livio, em sua Ab Urbe Condita, né, no livro sobre a fundação da cidade de Roma, descreva o contexto, não nos traz fragmentos desse hino a Juno. Então ele escreveu, e como você lembra, ele escreveu para o teatro não só tragédias, como também comédias, né? Nós temos 3 títulos de comédias. Esse é meu primeiro interesse, então, já que eu tenho estudado mais comédia, né? Estou escrevendo um pequeno volume para a Biblioteca Latina, editada pelo colega Paulo Sérgio Vasconcelos e Matheus Trevisan, essa coleção didática, né? E aí eu pensei em mencionar desde Livio Andronico, incluir os versos. Até trouxe os versos aqui. Ele escreveu, se vocês quiserem ouvir, ele escreveu. As tragédias também interessam, mas nós temos muito poucos fragmentos também, né? Então, das tragédias, nós temos Aquiles, temos um cavalo troiano, temos Egistos, temos Hermiona, quer dizer, né? Talvez baseada na de Sófocles.
Egisto, baseada na Oristeia de Ésquilo, né? Ele traduz de todos os trágicos gregos, né? E ele traduz... Temos também Danae, temos Andrômeda, Tereu. Então são 8 títulos de tragédia e temos 3 títulos de comédia. Temos o Gladiolus, quer dizer a espadinha, Lúdius, quer dizer o estrião, o comediante, e o Erpus, o circuncisado. Então, eu me interessei a princípio, primeiro pela questão da história da literatura latina, tentei entender toda a discussão, né, sobre a data e o que isso significaria para a literatura latina. Foi um primeiro interesse. E o segundo interesse é de me voltar mesmo aos fragmentos. Mas aí, o que a gente vê é que há muito poucos, né? E eles acabam sendo deixados de lado por conta disso. Mas eu achei muito parecido o Gladiolus. O único verso que nós temos é um setenário trocaico. Eu vou citar o verso em latim. Puliques ne anquimiques anpedes, responde-me. A tradução é pulgas ou percevejos ou piolhos, responda-me. Então, a partir desse fragmento, se tentou relacionar esse verso a uma peça no estilo do que teria sido o Soldado Fanfarrão de Plauto, que o título é Gladiolus, a espadinha. Então, se especula que essa peça teria tido um tema parecido com o que acontece no Soldado Fanfarrão, acontecerá no Soldado Fanfarrão algumas décadas depois, baseada naquele tema famoso já na Grécia Antiga, que é do pedante, né, do Alason, que a gente tem em Menandro também, em outros gêneros literários, né? Um outro fragmento é o fragmento da peça Lúdius, o ator. Ele também demonstra várias semelhanças com o que a gente vai ver mais adiante na comédia remanescente. Então o verso que nós temos: Corvit quas ictus secena, sicne, how multos secus. Eu li em latim antes para a gente ouvir, olha, a aliteração, né? Corvit quasi ictus secena sicne, how multos secus. Nós temos aqui várias palavras que foram escolhidas, né? Por esse som, por esse quase quebra-língua que vocês ouviram na minha pronúncia. A tradução seria: ele correu como se atingido por um machado? Assim mesmo? Não muito diferente. Quer dizer, difícil entender o contexto, mas o que a gente pode aqui aprender é o tipo de escolha lexical, de efeito de aliteração, de efeito sonoro, né? Já constava em Livio Andronico e depois vai fazer parte de uma maneira bem típica da comédia romana, né? Arcaica. E, por último, a gente tem o circuncisado, o Erpus, é um dos títulos com que essa peça é denominada, uma referência a figurino. Os estudiosos que eu consultei, em geral, traduzem a palavra ornamento como honra, como enfeite, como símbolo de dignidade. Mas como eu estudei em Plauto a questão dos trajes e das referências ao teatro, me pareceu possível também ver aqui uma referência a traje, né? A traje de teatro. Então, a gente tem ornamento incedunt nobilis ignobilis. Com tal figurino caminham conhecidos e desconhecidos. Então a gente tem aqui também nobilis ignobilis. A tradução é conhecidos e desconhecidos ou conhecidos desconhecidos, né? Talvez sem esse E fica até melhor. Então a gente teria aquela ideia do nobre desconhecido, né? Ou o famoso quem, né? Que a gente costuma brincar para definir alguém que é conhecido e que se pretende conhecido. Então, seriam esses os versos com títulos de comédias, há outros versos sem títulos, mas eu pensei em apresentar a vocês para a gente ter uma ideia, né, de quais seriam as características das comédias apreensíveis, das comédias de Livio Andronico. Eu não li na métrica, que também é bastante controversa. Eu falei que era trocaico septenário, mas o setenário trocaico, mas esses versos também mudam com o passar do tempo em latim, né? Então não me atrevi a fazer uma leitura métrica aqui. Mas, Isabela, eu acho que já deu para a gente ter uma noção, uma ideia bem interessante da obra do Livio Andronico, enfim, né? Mesmo só com esses títulos e com esses
poucos versos, você já nos levou aí para esse universo que é muito, muito interessante. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço imensamente a sua participação nesse episódio e agradeço também muitíssimo você, Adriane, que nos deu essa grande honra, esse luxo puro que foi ter você aqui conosco como editora convidada ao longo desses últimos 4 episódios. Muitíssimo obrigada, espero que você volte logo. Obrigada, gente. Eu agradeço mais uma vez. Para mim foi uma experiência incrível. Obrigada. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de falar com vocês sobre esse tema que é tão pouco conhecido e que eu começo agora a conhecer um pouco mais. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!